Responda rápido. Nesse acidente de trânsito envolvendo essa viatura e este veículo, quem é o responsável? A maioria das pessoas vão responder de forma equivocada porque não conhece regras básicas do trânsito no Brasil. E você que está em busca da sua primeira habilitação, quero estar junto com você, te dando dicas, técnicas de como resolver as suas questões da prova do Detran e também trazer um pouco mais de conhecimento através de casos que eu vou contar aqui para você no nosso canal, tá bom? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou o Wilson, eu sou instrutor de trânsito há quase 20 anos, dei aula e ministro aulas em várias escolas aqui do município de Avaré, dei aula para agentes de trânsito e policiais militares também que atuam aí na área de trânsito do município. O propósito do nosso canal é ajudar você a passar na prova do Detran. De 10 candidatos, 8 reprovam por faltar o conhecimento e por faltar essas técnicas e essas dicas básicas que nós vamos compartilhar aqui. Se você não quiser perder nada, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas também para ajudar a você entender um pouco mais de regra de trânsito. É lógico que as autoescolas elas têm um papel importante e você tem lá o teu curso obrigatório que você precisa frequentar. Aqui é aquela ajuda mais para você que quer passar de primeira e tirar sua carta aí o quanto antes para te ajudar na sua mobilidade e no seu deslocamento. Fechou? Antes de eu responder essa pergunta, de quem é a culpa desse acidente de trânsito, eu vou aqui analisar pelo menos 5 questões com vocês da prova oficial do Departamento de Trânsito, Detran. E já vou ali dar insights, vou ali dar dicas, vou dar algumas técnicas práticas para te ajudar na resolução dessas questões. E aí eu vou gravar uma série de vídeos, né, pelo menos para responder 30 questões do Departamento de Trânsito, para ajudar você a desbloquear aí na tua jornada. Fechou? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão que eu quero compartilhar com vocês trata sobre norma de circulação. Nessa norma de circulação, deixa eu pegar aqui um marcadorzinho, ele fala o seguinte: a questão 1. A solidariedade e a cortesia podem ser observadas no trânsito quando o condutor. Então veja, ele está falando sobre o condutor. O que o condutor deve fazer e que envolva solidariedade e cortesia. Tá? Guarde a questão número alternativa A, vamos para a alternativa B. Circular em faixa exclusiva para ônibus? Não, se a faixa é exclusiva para o ônibus, não pode ser essa. Eu nem li o resto, tá? Mas aqui, ó, eu vou te dar uma dica para você, tá? Para você resolver. Aqui tá. Tome papel, tome caneta, anote que eu vou falar para você aqui. Serve uma primeira dica, um macetezinho, aquela ajudazinha, aquele desbloquear na tua mente para te ajudar na prova do Departamento de Trânsito, tá bom? Toda vez que aparecer essa palavra aqui assim, ó, imediatamente, prontamente, rapidamente, tudo que tiver, eu vou até escrever aqui, ó, vou escrever aqui, quer ver, ó? Ó, tudo que tiver mente, tudo que tiver, vamos colocar aqui uma outra, um negrito, vamos ver se eu consigo achar outra cor. Não tem outra cor, vamos ver, efeitos, aqui ó. Tudo que tiver mente, tem mente, escrito em uma das questões, então você já anula ela. Se aparecer aqui mente, imediatamente, né? Se aparecer lá, imediatamente, como apareceu aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Imediatamente, apareceu prontamente. Então tem um mente aqui, ó. Apareceu essa palavra mente. Esquece. Essa questão está eliminada, então você não precisa nem se atentar a ela. Gostaram da primeira dica? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Vamos tirar aqui. Vamos voltar. Isso. Isso. Bom, alternativa D. Vamos para a alternativa D. Piscar os faróis em uma rodovia
para os veículos em sentido contrário, a fim de alertá-los sobre a existência de fiscalização de trânsito. Ué, se você vai passar por uma fiscalização de trânsito, você é um bom motorista, você fez aula comigo, você assistiu às minhas aulas, assistiu meus vídeos aqui no YouTube, então, meu filho, você não tem que temer nada sobre a fiscalização de trânsito, tá? A fiscalização de trânsito faz parte do jogo, beleza? Então, a alternativa certa, sem ler, é a alternativa A, ok? Gostaram dessa dica? Estão gostando? Fala aí, vai comentando comigo. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui abaixo que eu farei questão ou de gravar um vídeo ou de responder aí a tua dúvida, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a questão de número 2, fala sobre placas de identificação de atrativos turísticos. Opa, tem uma questão aqui, é atrativos turísticos. Lembra daquela placa lá que fala sobre atrativos turísticos? E atente a essa palavra, ó, ela identifica, ela está indicando. Captaram? Indicando. Se ela está indicando, vamos para a alternativa A. Regulamentar os pontos. Opa, peraí, regulamentar não, porque ela não regulamenta, ela indica. Então não pode ser essa. Não li nem o resto da questão. Você já ganhou um tempo aí. Anotar essa aí na sua caderno? Tome nota. Já ganhamos essa questão. Advertir. Não, ela não está advertindo, ela está indicando. Então ela não adverte. Não li nem o resto. Já eliminei ela sem ler totalmente ali a resposta. Regulamentar também não é essa. Então pode ser qual? Somente a alternativa D, que é indicar e orientar usuários sobre os pontos turísticos da região. Perceberam? Essa daqui é a alternativa correta. Maravilha? Gostaram dessa questão? Vamos para a próxima que eu tenho mais dicas para você antes de eu trazer lá a resposta daquele acidente de trânsito que eu apresentei lá no primeiro slide. Tá bom, gente? Maravilha! Questão número 3. Quando o veículo sofrer uma pane e parar em meio ao fluxo do veículo na via, o condutor deverá. Então vamos lá. O teu veículo está vindo aqui, ó, pela via, certo? O que aconteceu? Ele sofreu uma pane aqui, bem aqui ele sofreu uma pane, ele parou, tá? Então, alternativa A, manter o veículo no próprio local onde parou, aonde ele parou. Não, veja, aqui tem um fluxo de trânsito, não é isso? Tá vindo aqui, ó, outros carros estão vindo atrás. Se outros carros estão vindo atrás do seu carro, você precisa tirá-lo daí, tá bom? Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com pisca-alerta e o triângulo de segurança. Essa daqui parece adequada, tá? Vamos ter certeza? Vamos para a próxima. Alternativa C, manter o veículo no próprio local? Não, nós queremos tirar o veículo daqui. Para quê? Para que o trânsito possa fluir normalmente. Estacionar o veículo no próprio local também não é. Não li nem o resto da questão. Perceberam? Dessa forma você resolve e você ganha muito tempo na tua prova. Eu quero te dar uma dica. Leia com atenção a pergunta da prova. Outra coisa, se você tiver dúvida acerca de uma questão, passe para a próxima. Não fique travado nessa questão que você está, não. Passe para a próxima que isso te ajuda pra caramba, tá bom? Vamos para a quarta questão, para eu analisar mais uma questão com vocês. Seria de condições adversas, né? Ao entardecer, questão número 4 que eu estou lendo para vocês. O dia já não está claro e a noite ainda não está escura. Olha lá, fala de dia e noite. Qual que é o primeiro entendimento que eu tenho aqui para falar para vocês? Opa, dia, claro, noite, escuro. Então fala sobre o quê? Fala sobre visão, fala sobre visibilidade. Não vou nem, não preciso nem ler o resto, tá? Não preciso nem ler o resto. Então eu estou sabendo que ele fala sobre visão. Situação chamada de lusco-fusco. Recomenda-se que o condutor reduza a velocidade e preste mais atenção ao trânsito, pois esta situação, olha lá, ela torna mais lenta a tomada de decisão? Pode ser, não é verdade? Pode ser sim. Agora, essa daqui me parece mais adequada, a alternativa B, ó. Reduz a visibilidade do condutor em relação ao meio ambiente geral do trânsito. Opa, essa daqui faz muito sentido. Alternativa C, diminui a capacidade de ouvir? Não, nós estamos falando de visão. Nós não estamos falando
né, de ouvir. Então essa daqui eu já elimino aqui pelo ouvir. Altera a habilidade nas manobras do veículo. Altera, de uma certa forma ela altera. Mas aqui mais assim adequada nessa resposta é sobre a visibilidade, porque ele está falando de visão, está falando de claro, noite, dia, escuro, tá bom? Então essa daqui é a mais adequada. E a última questão que eu quero analisar para vocês, antes de eu ir para a próxima, ela fala sobre o primeiro socorros. No primeiro socorros, fala o seguinte: em caso de acidente de trânsito com vítima, lembrando, vítima não é que a pessoa morreu. Vítima é quando há, não somente quando morreu, né? Também é uma vítima, só que é uma vítima fatal, mas quando há uma lesão na pessoa, tá bom? É só lembrar desse detalhe. Vamos lá. Em caso de acidente de trânsito com vítima, podemos dizer que primeiros socorros são. Vamos ver o que são os primeiros socorros. Procedimento de competência exclusiva de médicos no local do acidente? Não. Nós estamos falando de uma primeira intervenção, nós estamos falando de um primeiro momento, de um primeiro atendimento que nós podemos fazer no local onde está aquela pessoa acidentada. Então essa daqui não é exclusiva. Quando fala só exclusiva é outra coisa que você tem que tomar nota aí, tá bom? Exclusividade no trânsito é uma outra coisa que precisa tomar nota. Alternativa B. As ações que se podem ser realizadas por equipes profissionais que só podem... Olha, parece aqui exclusividade, parece a mesma coisa aqui? Então, a gente fica atento. Não me parece ser essa. Alternativa C. As providências tomadas no local iniciais... Opa, iniciais, porque são... Olha, não tem a ver com primeiro socorro? Se é primeiro socorro, é um inicial. E temporárias, claro que é temporárias. Por quê? Porque depois vai precisar de uma intervenção médica, de pessoas profissionais naquela área, até a chegada do socorro. É isso que a gente faz. Então, primeiro socorro são os primeiros atendimentos para que essa pessoa possa ser encaminhada e ela possa ser reportada para um atendimento profissional. E, por fim, o pronto atendimento das vítimas em substituição às equipes de saúde. Não, jamais a gente vai substituir ali a equipe de saúde, que eles são os especialistas no caso para poder fazer o atendimento. Tá bom? Pessoal, tem gostado até aqui? Gostaram das dicas que a gente passou nesse primeiro vídeo? Eu vou passar muito mais nos próximos vídeos, tá bom? Agora, voltando à questão anterior, né, foi a dúvida que eu deixei para vocês, né, de quem é a responsabilidade maior nesse caso. Eu vou responder agora para vocês da seguinte maneira. Vamos lá para o meu quadro. Olha só. Então, veja que aqui eu fiz até um croquis para vocês entenderem aqui a cena nesse croquis. Percebam que a viatura aqui está com os sinais luminosos ativados, os sinais sonoros estão ativados, tá? E ela está indo nessa direção, nesse cruzamento, e o veículo está indo nessa direção, nesse cruzamento, tá bom? Vamos ver o que fala o Código de Trânsito Brasileiro? Vamos lá? Vamos ver o que fala o Código de Trânsito Brasileiro acerca disso? Certo? Bom, o que fala o Código de Trânsito Brasileiro nesse caso? Vamos lá. Está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para vocês entenderem. Tá? A primeira coisa que ele fala nas normas gerais de circulação e conduta, no artigo 29, fala o seguinte, vou aumentar um pouquinho aqui, olha lá. O trânsito de veículos nas vias terrestres, aberta à circulação, obedecerá às seguintes normas. Então, qualquer norma está lá, vai falando de várias normas, né, o que cada um tem que fazer,
Mas no nosso caso, na nossa cena que aqui está, né, em relação a esse acidente, no nosso caso, a cena fala o seguinte: do artigo 29, o inciso 7, a linha D. A prioridade de passagem, olha isso, vou até pintar aqui, vamos lá. A prioridade de passagem na via no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas desse código. Maravilha? Então vamos lá. Wilson, o que quer dizer isso? Né? Eu vou explicar para vocês, né? Vamos ver se vocês conseguem entender. O Código de Trânsito Brasileiro fala que veículos policiais, ambulâncias, veículos de emergências, eles têm prioridade de passagem na via, tá bom? Eles têm essa prioridade. Então veja, aqui a viatura policial está vindo com os sinais sonoros ligados, com os sinais luminosos ligados, tudo que fala no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, veja que tem um detalhe na linha D de que essa prioridade deve ser dada com velocidade reduzida no cruzamento, deve ser dado no cruzamento com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Qual que é os devidos cuidados de segurança? Ele tem que evitar um outro acidente. Então, nesse caso aqui, ele precisa ter todos os cuidados de segurança. E aí a pergunta que eu te faço, pergunta de prova. De quem é a preferência de passagem nesse caso? Porque ele deve ser obedecida às demais, olha só, tem que ser obedecida às demais normas, tem que ser obedecida às demais normas do Código de Trânsito Brasileiro, Se tem que ser obedecido às demais normas do Código de Trânsito Brasileiro, com que nós já sabemos de quem é a preferência na passagem. De quem é a preferência na passagem nesse caso? A preferência na passagem, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é de quem vem pelo lado direito da via. Quem vem pelo lado direito da via? Ora, quem vem do lado direito da via é o nosso amigo aqui. Ele vem pelo lado direito. Vem do lado direito de quem? Do motorista. Se esse motorista aqui, está vindo do lado direito dele. A viatura para ele está vindo do lado esquerdo dele. Então, nesse caso, cabe a responsabilidade maior ao agente, à autoridade, nesse caso. Tá bom, gente? Gostaram desse primeiro vídeo? Entenderam a explicação que a gente fez? Maravilha! Qualquer dúvida, vocês comentem, vocês perguntem, né? Eu vou fazer vários vídeos, né, para não ficar muito comprido, tá? E a gente está à disposição. Sejam muito bem-vindos a essa nossa autoescola digital, né? E que você possa sair daqui passando na sua prova do Detran de primeira. Deus abençoe, até mais e até o próximo vídeo.